Ele nasceu sem magia, mas simplesmente se torna o mago mais poderoso de toda a academia de magia. Lembrando que o nome desse anime vai estar nos comentários aí como sempre, beleza? Então corre lá pra conferir. Bom, a história se passa em um reino onde a magia está acima de tudo e de todos, fazendo com que usar magia no dia a dia seja algo tão natural quanto o ato de respirar. Porém, esta dádiva concedida por um deus é o que determina o estado social de alguém. Neste mesmo reino, em uma floresta distante onde vários monstros vivem, um ser humano que sua própria existência desafia a ordem natural das coisas, causa terror nos monstros desta floresta em apenas vê-lo realizando seus treinos cotidianos. O nome desse ser humano é Mesh. Em algum lugar próximo de onde Mesh estava treinando, seu pai, chamado Regro, aproveitava para refletir um pouco sobre sua vida. Ele e Mesh vivem nesta floresta longe dos outros humanos. No entanto, mesmo em sua velhice, nada mais o deixa estressado, pois já estava acostumado com suas experiências diárias. Nesse momento descobrimos uma dessas experiências. Mesh tenta entrar em casa e acaba arrancando a porta, o que faz seu pai gritar, se questionando o porquê dele ter quebrado a porta. E Mesh simplesmente diz que tinha esquecido se era para puxar ou empurrar a porta para abrir. Arrependido por ter arrancado a porta, Mesh se desculpa e tenta consertar a porta, porém acaba terminando de quebrar a porta. Deixando isso de lado, seu pai pergunta se ele já havia terminado seu treino diário, e aproveitando a oportunidade, Mesh pergunta o porquê dele ter que treinar apenas o físico em vez de treinar magia. Nesse momento é revelado que Mesh não possui magia, então seu pai o treina pelo menos para poder se defender com o físico. No entanto, seu pai não quer que ele saiba que ele não possui magia, então fugindo do assunto, ele diz que iria dar uma saidinha e que Mesh não deveria ir até a cidade. No entanto, quando seu pai sai, Mesh vai para a cidade comprar alguns profiteroles, que é uma comida típica da região. Porém, enquanto ele retornava para casa, ele se esbarra em um guarda da cidade. Isso causa um alvoroço na cidade quando todos descobrem que ele não possui a marca no rosto. Ter essa marca é o que mostra se você possui magia ou não. Na delegacia da cidade, o delegado chamado Brad recebe um telefonema alertando o ocorrido. Ele rapidamente se mobiliza, e quando o negócio parece estar ficando feio, o pai do nosso prota aparece para levar o seu filho de volta para casa voando. Porém, o delegado envia um pássaro espião para segui-los. Chegando em casa, seu pai o deixa de castigo, e sua punição será repetir o treino da manhã. Nosso prota, sendo obediente, inicia seu treino novamente. Enquanto seu pai estava pensando no que fazer, o delegado e seus guardas chegam à procura de Mesh. Nesse mesmo instante, Mesh já terminou o treino da manhã em apenas 5 minutos. Ao retornar para casa, ele começa a ouvir atrás da porta toda a conversa. Do lado de dentro, seu pai era feito de saco de pancadas do delegado, que queria saber onde o nosso prota estava. Enquanto apanha, o pai de Mesh começa a lembrar do dia em que ele encontrou Mesh abandonado chorando. Desde então, ele decidiu cuidar de Mesh como seu próprio filho, e pelo fato dele não poder usar magia, ele resolveu viver na floresta para protegê-lo, pois assim como ele, Mesh poderia sofrer muito na sociedade, por conta de não poder usar magia. Cansado de ver seu velho apanhar, o nosso prota quebra a porta acertando um dos guardas. O delegado fica impressionado com tanta força. No entanto, ele não seria páreo para sua magia de alto nível. Mesh os ameaça dizendo que enviaria eles para o inferno por terem machucado seu pai. Brad dispara em Mesh um ataque capaz de matar um dragão, e o nosso prota simplesmente dá uma tapa no ataque de magia. Surpreso, Brad começa a disparar diversos ataques, mas o nosso prota consegue se livrar facilmente de todos eles, deixando Brad humilhado em frente a tanta força de Mesh. Vendo que não seria capaz de derrotá-lo, Brad propõe um acordo para que Mesh entrasse na academia de magia e ganhasse o título de visionário divino. Esse título é concedido por um deus junto com várias recompensas, mas Brad queria apenas receber as recompensas e em troca ele ocultaria a existência de Mesh e seu querido pai. Sem pensar duas vezes, o nosso prota aceita, pois não queria ver seu velho em perigo novamente. Então é revelado um pouco sobre a academia de magia Eriston como um pilar do mundo da magia, onde todos os anos o exame de admissão lota de candidatos. No entanto, apenas quem possui uma magia excepcional são capazes de serem aceitos. Enquanto os alunos esperam o horário do exame, o professor Lute está avaliando os candidatos com família de renome na sociedade. Porém, algo lhe perturba, pois enquanto todos estão vendo seus grimórios, tem um maluco levantando peso no meio do exame, o que deixa o professor muito puto, achando que fosse sua imaginação. Mas quando ele olha novamente, o nosso prota esquizofrênico agora tá lendo um livro de musculação sentado em uma cadeira imaginária, o que só piora a situação, fazendo até mesmo seu próprio pai desacreditar de sua capacidade. O professor Lute, mesmo puto, ele não se preocupa, uma vez que ele tem plena certeza que Mesh nunca seria aprovado. Nesse instante se inicia o exame, e logo de cara o nosso prota simplesmente caga para a apresentação fantástica do professor Lute, o que deixa o professor ainda mais puto. Lute então inicia a primeira etapa do exame, pedindo para os alunos se sentarem, porém não tem cadeira. E com um espetáculo, Lute cria assentos para os alunos, dando início à primeira etapa, onde eles deveriam quebrar o feitiço de Lute que estava embaralhando as palavras, e após isso eles deveriam responder todas as questões. Mesh fica irritado com aquelas palavras se mexendo, e simplesmente quebra a varinha com as mãos. Isso faz com que as palavrinhas fiquem com medo e parem sozinhas. Com isso, Mesh termina a prova. Lute acha que tudo estava errado, e quando ele verifica, todas as questões estão certas. Nas próximas etapas, Mesh continua surpreendendo a todos, pelo fato dele conseguir correr sobre a água e levantar uma pedra enorme como se não fosse nada. Lute muito puto inicia a última etapa, onde eles deveriam
conseguiriam atravessar um labirinto cheio de armadilhas em apenas 30 minutos, e quem não conseguisse nesse tempo estimado estaria reprovado. Nosso prota acha a prova fácil, até que aparece uma garota do nada tentando simpatizar com ele para concluírem a prova juntos. O nome dela é Evine. Conforme eles caminham, ela mostra o quão inútil ela é para o nosso prota, e a cada ação inútil dela, ele encara ela se perguntando como a companhia dela ajudaria em algo. Nesse momento, Merch ouve gritos e decide deixá-la para trás, mas finalmente ela revela que tinham enganado para não concluírem a prova e prende ele para que não se movesse. Ela o alerta que não adiantava o quão forte ele fosse, pois nenhum humano conseguiria quebrar aquelas correntes. No entanto, o nosso prota se solta delas com bastante facilidade, deixando Ivy para trás. Logo após isso, um guardião do labirinto aparece fazendo uma charada e exigindo que ela respondesse. Evine tenta fugir usando sua magia, porém o guardião arremessa sua varinha para longe. Refletindo sobre seus atos, Evine começa a ver aquilo como uma forma de punição por ter enganado nosso prota a fim de se beneficiar. Mas no momento em que o guardião está prestes a matá-la, Merch aparece nocauteando o guardião com apenas um soco. Evine pergunta o porquê dele ter voltado para salvá-la, e ele simplesmente responde dizendo que se os motivos dela para ter feito aquilo forem iguais ao dele, ele sente bastante pena dela. Ela lamenta por ele não ter mais tempo para concluir o teste por sua culpa. Merch a questiona como ela acha que ele conseguiu chegar ali em um piscar de olhos para salvá-la. Enquanto tudo isso ocorria, Lute já estava alegre em saber que Merch não chegaria a tempo. Porém, o nosso prota aparece quebrando todos os muros do labirinto para chegarem a tempo. Lute fica de queixo caído ao ver que Merch tinha conseguido quebrar seu muro anti-magia de 1 metro de espessura. E nesse exato momento o diretor observava o exame do alto de uma torre. Vendo a atitude do nosso prota, ele acaba se interessando. Embora Merch tenha conseguido chegar a tempo, todos os candidatos acham injusto o que ele fez e exigem que ele dê o fora dali, uma vez que até Merch quer dar o fora dali de tanto tédio. E Vini, vendo toda aquela injustiça, começa a contar toda a verdade por trás daquilo, onde Lute prometeu que se ela atrapalhasse o nosso prota para ele não chegar a tempo, aceitaria ela na academia. Porém, ela acabou mudando de ideia quando Merch a salvou. Lute assume seu ato cruel e começa a intimidar os alunos, confiante que nenhum deles era capaz de se opor a ele. No entanto, nosso prota vai pra cima dele e quebra a varinha mágica dele. Inesperadamente, o diretor chega controlando toda a situação, suspendendo Lute de suas atividades e dando continuidade ao exame. Resumidamente, na entrevista, ele impõe diversas perguntas para o nosso prota, porém Merch é sempre curto e direto, dizendo que não importa quem seja, ele sola todo mundo na tapa de uma forma ou outra, e complementa alertando que se o diretor se opusesse a ele um dia, ele também o quebrava na porrada. Isso deixa o diretor muito impressionado, e dessa forma ele é aceito na academia. Na sala de aula, ele causa diversos constrangimentos para sua nova professora, o que passa uma visão de delinquente para seus colegas de classe. Enquanto isso, alguém o observava de longe com um olhar bastante suspeito. No dormitório, descobrimos que ele continua o mesmo de sempre com as portas, e por mais azarento que seja, o carinha que estava torcendo para não cair junto com ele, acaba virando seu colega de quarto. O garoto se apresenta, seu nome é Finn. Merch procura ser simpático, alertando que ele não tinha noções de algumas coisas, então provavelmente ele daria um certo trabalho para ele, e em seguida, ele apresenta o nome de seus músculos. Alguns momentos depois, Merch pergunta para Finn a forma dele virar visionário divino, então Finn explica que é necessário conseguir moedas de ouro, que são dadas conforme o desempenho em provas e atividades extracurriculares, porém essas moedas de ouro não tem nada a ver com dinheiro, e caso o aluno não consiga bater a nota mínima, ele é expulso da academia. Inconscientemente, o nosso prota já consegue prever sua expulsão, mas Finn tenta encorajá-lo, dizendo para ele se esforçar, que tudo daria certo. Finn deixa bem claro que ele não queria compartilhar desse esforço com Merch. Entretanto, Merch simpatiza com Finn e gentilmente o oferece alguns profiteroles. Algum momento depois, Merch pede emprestada a vassoura de Finn para a próxima aula, pois ele acabou pegando uma bardana achando que era uma vassoura. Mano, eu só acho que o Merch tem miopia. Deixando isso de lado, Finn decide emprestar a vassoura. E o nosso prota acha Finn um cara muito legal e gente boa. Na aula seguinte, a professora anuncia que eles irão aprender a voar numa vassoura. E para isso é uma tarefa bastante simples. Eles apenas têm que transferir magia para a vassoura e utilizar o comando voe. No entanto, como isso se aplica ao nosso prota que não consegue usar nada? Nadinha de nada de magia, velho. Os alunos aprendem perfeitamente. Enquanto isso, o Merch está tentando fazer a vassoura voar, mesmo sabendo que não a faria voar. Até que o maluco irritante aparece do nada para tirar uma com a cara de Merch, falando que ele era muito horrível por não conseguir fazer o mínimo no ramo da magia e que isso acabaria atrapalhando os demais. Porém, ouvindo isso, o nosso prota dá um pisão no chão e levanta a vassoura do nada, meu parceiro. E pra dar aquela disfarçada malandra, ele fala a palavra voe. O maluco fica em choque, pois ele percebeu que Merch havia trapaceado e agora estava se fazendo desentendido como não soubesse de nada que ele estava falando. Até que a professora interrompe falando que agora eles deveriam ver a velocidade em que cada um consegue voar na vassoura. E é claro que para isso ela iria marcar o tempo de cada aluno. O maluco olha para Merch e fala: vamos apostar corrida. E aquele que perder vai fazer tudo que o outro mandar durante todo o período escolar. Sem perder tempo, Merch aceita. E o maluco, que eu ainda não sei o nome até agora, porque obviamente é um figurante, se vê na vantagem por ter mais de 3 anos de experiência que o nosso prota. E repara, até a própria professora está duvidando da capacidade de Merch. Dada a largada, algo dispara que nem um raio num piscar de olhos. E aí então aparece uma
malucos se perguntando o que havia acontecido, uma vez que Mesh já estava lá na frente. Todo mundo fica em choque se perguntando o que foi aquilo. Assustada, a professora diz que isso foi um recorde mundial, pois nunca tinha visto uma velocidade comparada àquela. Mas Finn conseguiu ver claramente que o nosso prota tinha arremessado a vassoura no sinal da partida. E logo em seguida ele pulou em direção à vassoura usando a resistência do ar. O maluco fica irritado falando que ele trapaceou. No entanto, Mesh fala que dava até pena de gente que não consegue encarar a realidade e que não precisava cumprir a aposta, pois dava dó de pessoas do tipo dele. Mano, pera, isso aqui foi muito rápido. Há poucos minutos atrás o cara tava humilhando e menosprezando o nosso prota de todas as maneiras possíveis em requisito magia, e de repente o nosso prota virou o jogo deixando o maluco no chão, humilhado, putaço e ainda mais importante, sem usar um pingo de magia. Que demais! Do nada aparece um típico valentão da escola chamado Lloyd Curver. Vou chamar apenas de Lloyd mesmo e pronto. Ele se desculpa pela atitude de seu amigo e os demais alunos ficam assustados com a presença dele e com pena do nosso prota, falando que Mesh estava muito ferrado e que seria a primeira vítima do ano. No entanto, Lloyd fala que gostou muito de Mesh e que queria ser seu amigo. Mesh aceita tranquilamente como qualquer outra pessoa, mas Lloyd volta a dizer que ele lhe chamou muita atenção e que gostaria de vê-lo novamente depois da aula. Até aí, tudo bem. Mas alguns instantes depois, atrás da escola, Lloyd espanca o maluco que foi humilhado pelo nosso prota. Esse maluco, na verdade, é um dos melhores amigos de Lloyd, mas acabou apanhando por fracassar na missão de tirar onda com a cara de Mesh. Repito, melhores amigos. No corredor da escola, Finn conta para o nosso prota sobre os motivos das pessoas terem medo de Lloyd, que por sua vez é filho de um oficial de mais alto escalão do gabinete de magia que controla esse mundo. Repara que Mesh está perdido em meio a tanta informação. Continuando a história, pela relação do pai de Lloyd com o vice-diretor, todos que Lloyd não gosta acabam sendo expulsos da academia, principalmente se eles não fizerem o que ele manda. Ao término da aula, Mesh está fazendo alguns profiteroles, até que ele se dá conta que se esqueceu de alguma coisa, e Lloyd está lá no sol quente putaço esperando o Mesh, que deixou ele no vácuo. No dia seguinte, nosso prota se depara com seu livro de magia rasgado, e do nada aparece Lloyd falando que havia esperado ele depois da aula. Em resposta, Mesh fala que havia se ocupado demais fazendo profiteroles. Mano, ele fala com uma sinceridade que deixou até mesmo Lloyd intrigado com aquele motivo merda que ele deu. Mudando totalmente de assunto, Lloyd fala que ficou sabendo que ele queria se tornar visionário divino. Então ele faz uma proposta para Mesh, que se ele fizesse tudo o que ele mandasse, ele o recomendaria para visionário divino ao vice-diretor. O nosso prota, que não é besta nem nada, né, aceita, e questiona o porquê dessa proposta do nada. Em resposta, Lloyd fala que ele gostou muito dele e quer ajudá-lo com o seu maravilhoso objetivo. Contudo, isso é apenas uma troca. Para começar, ele pede para que Mesh carregue suas coisas e de seus melhores amigos. Logo em seguida, ele pede para que ele lhe faça uma massagem e limpe seus sapatos. E adivinha, o nosso prota aceita fazer tudo isso de muito bom grado. Mas no dia seguinte aparece outro livro rasgado. Então ele pede para estudar junto de Finn, que está nervoso com alguma coisa. Mas Mesh não dá a mínima e apenas elogia ele, falando que ele era um cara muito legal e muito gente boa. Finn, por sua vez, fica meio tímido, até que Mesh lhe agradece por tudo e fala que ele teve muita sorte de ter um bom amigo como ele. Isso por si só já deixou o Finn todo paralisado e muito pensativo. O porquê disso ainda não sabemos. Algum momento depois, o nosso prota está servindo água para Lloyd, que derrama água no corredor falando que escorregou de sua mão, e pede para Mesh limpar. Como um cara gente boa, ele vai e realiza a limpeza com muita perfeição, até que sem querer o livro de Finn acaba caindo de seu bolso. Em outra parte do corredor, eles estão zombando do nosso prota, que tem agido como um cachorrinho, mas Lloyd está cansado desse jeito dele, então ele manda Finn parar de rasgar os livros e começar a queimar todas as roupas dele, pois assim ele pouparia a expulsão de Finn. Mas Finn se recusa, falando que estava cansado daquela palhaçada. Em resposta, Lloyd mobiliza Finn com sua magia, até que Mesh se depara com Finn sendo espancado por Lloyd. Mesh, sem pensar duas vezes, vai verificar o estado de Finn, que lhe diz está tudo bem, mas acima de tudo isso, ele confessa sobre o que tem feito e pede perdão, deixando claro que ele fez tudo isso com medo de falar não para Lloyd. Em resposta, Lloyd diz que iria almoçar com o vice-diretor e pergunta se Mesh gostaria de ir junto dele, mas em resposta, nosso prota segura ele pelos cabelos e afunda a cara dele no chão, meu parceiro, falando que Lloyd que deveria se desculpar com ele. Assustado, Finn o alerta que se ele continuar daquela forma, ele vai acabar sendo expulso, e Mesh apenas olha para Finn e questiona se isso é grande coisa. No entanto, até que ele se deu conta que deu muito ruim para ele, e provavelmente esse era o seu fim. Nesse momento aparece do nada o vice-diretor, chamado Pharma. Ele fala que viu todo aquele ato de violência e que Finn e Mesh deveriam comparecer na assembleia do conselho escolar. Basicamente é aquele convite da diretora para te lançar aquela expulsão de boas, mas enquanto ele falava um monte de besteira, o nosso prota arregaça uma joelhada no vice-diretor, e logo em seguida ele pede desculpas, falando que foi apenas um reflexo, e complementa dizendo que é um peido para quem já está cagado. Mano, ele lançou essa do
do nada. Muito puto, o vice-diretor tenta usar magia contra ele, mas é aí que eu não sei de onde o nosso prota tira um monte de terra e taca na cara dele. Então, pra completar, ele cava um buraco e começa a enterrar o vice-diretor no meio do corredor da academia de magia. Em resposta, o vice-diretor fala que poderia expulsar ele a qualquer momento. Mas é aí que Mesh diz que da mesma forma que ele pode expulsar ele a qualquer momento, Mesh também pode enterrar ele a qualquer momento, mesmo que no processo ele acabasse sendo preso ou perdendo parte de seu corpo, pois no fim ele o enterraria de uma maneira ou outra. Dito isso, ele vai e termina de enterrar o vice-diretor. E como recompensa, ele foi chamado na sala do diretor oficial da academia, que logo de cara ele o questiona se ele sabia o porquê dele estar ali. Em resposta, Mesh pergunta se tinha usado a cozinha do dormitório sem autorização. Sim, ele simplesmente agiu como se não fosse nada o que ele acabou de fazer com o vice-diretor. O diretor logo adianta o assunto para ele e fala que isso vai lhe dar um certo trabalho com o gabinete de magia, pois a carta de expulsão dele já havia chegado a pedido do próprio gabinete de magia. Então ele aproveita para explicar um pouco sobre o gabinete, onde é a maior justiça da nação, e que é formado por visionários divinos, na qual são os pilares da instituição. E Lloyd era filho de um oficial de mais alto escalão do gabinete. Em resumo, o que Mesh fez foi imperdoável. No entanto, na visão do diretor, ele não almeja um mundo onde as pessoas de bom coração sejam punidas injustamente, e que ele desejava mudar isso, pois atualmente o mundo gira em torno de pessoas egoístas com poder e influência, mas pessoas como Mesh que sacrificam o futuro por uma causa maior são raras, e os visionários divinos que servem como pilar do gabinete devem entender os sentimentos de cada pessoa, e é por isso que ele faz questão de que Mesh se torne um visionário divino. Em resposta, nosso prota fala que nem precisava mandar, pois ele vai se tornar um visionário divino de uma maneira ou outra. O diretor admira a resposta dele e começa a explicar o que é necessário para se tornar um visionário divino, mas enquanto o diretor explicava, adivinha, Mesh teve um piripaque de tanta informação. Então, em resumo, ele fala que o nosso prota deveria conseguir bons resultados nas aulas e nas atividades da academia, pois de acordo com cada atividade ele ganharia fragmentos de moedas, e quanto mais moedas ele tiver, maior é a chance dele de se tornar um visionário divino. Pra quem não entendeu, assim como as moedas são bronze, prata e ouro, os fragmentos também são. Por exemplo, 5 fragmentos de bronze se tornam um fragmento de prata, e 5 fragmentos de prata se tornam uma moeda de ouro. Dito isso, o diretor fala para ele ficar tranquilo e focar nas atividades, pois ele daria um jeito no vice-diretor e no gabinete de magia. Com isso, os alunos passaram a tirar o chapéu para Mesh, que conseguiu derrubar Lloyd e Pharma e ainda sair impune. No outro dia, enquanto ele andava pelo corredor, ele recebe de um cara chamado Tom um convite para participar de um duelo pela casa Udran. Esse cara, por sua vez, é bastante famoso na academia, e logo não demora muito para lotar de novinhas por ali. Elas acabam estranhando o cabelo do nosso prota, comparando com um cogumelo, mas que se dane, nosso prota não dá ideia pra plateia. Afinal, ele é jogador caro. E logo ele pergunta como era esse duelo, e basicamente é uma partida de basquete misturado com futebol americano e handball, no qual é jogado usando vassouras e uma bola. Ao ver que tem vassoura no meio, o Mesh já recusa logo de cara, pois ele nem tem vassoura e também não sabe voar. Mas o cara não dá a mínima para isso e fala que está contando com a participação dele no jogo. Meu cachorrinho já tá querendo aparecer aqui, mano. Sempre ele quer aparecer em todo o vídeo. Cara, exibido, velho. Chegando na partida, o time inteiro e a plateia, com certeza também, né, está botando fé no recorde mundial do nosso prota. Mas é aí que tá, ele nem sabe voar em uma vassoura. Então se dá início à partida entre a casa Udran e Lug, valendo uma moeda de prata para o time vencedor. Dado o início da partida, todo mundo está empolgadaço jogando. Enquanto isso, Mesh lá embaixo, estagnado, sem saber voar e sendo xingado pela plateia, desejando apenas ir embora para casa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça também de comentar o que você achou desse vídeo, pois dessa forma você vai estar me ajudando a melhorar cada vez mais os vídeos aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo que vai estar saindo aí em 2 ou 3 dias como sempre, beleza? Falou, tamo junto, é nóis.